A Terceira Guerra Mundial está a começar. Começou. Vocês não se aperceberam disso, pois não? O que aconteceu nesta vida, nestes últimos dias, no vosso coração? O que realmente aconteceu no vosso coração? O que é que vocês viram nos vossos olhos, nos vossos sentidos? Eu estou-vos a dizer isto, que é talvez a coisa mais importante que vocês jamais ouviram na vossa vida. Isto é o seguinte: a Terceira Guerra Mundial começou. A Terceira Guerra Mundial começou esta semana. Vocês ouviram alguma coisa nos média? Ouviram alguma coisa no futebol? Nas vossas revistas de palhaços e papalvos? Nas vossas comezinhas conspirações para o Natal? Vocês ouviram alguma coisa? Não só vocês não ouviram, como não quiseram ouvir. Vocês não sequer ouviram, porque vocês não quiseram ouvir, nem sequer procuraram. O que eu vos estou a dizer é o seguinte: a Terceira Guerra Mundial começou esta semana. Factualmente. Os factos são estes. Os factos são que a Turquia... Sabem quem é a Turquia ainda? Tirando as revistas de futebol e as revistas Cristianos Ronaldos, tirando os públicos e as esquerdas e as direitas e o folclore político, que não tem nada de política, que é apenas para vender jornais. Algum jornal vos deu estes factos? A Turquia declarou guerra à Síria. Aqueles que sabem o que é a Turquia e o que é a Síria, estes estão assustados. Aos outros, só vos posso dizer isto: a Turquia é a NATO e a NATO é Portugal. Quando um país da NATO declara guerra, todos os outros países são formalmente obrigados a entrar em guerra. Ou seja, Portugal entrou em guerra através da Turquia, através da NATO, com a Síria. Eu, como português, garanto que não estou em guerra com a Síria. Porque eu, como português, apoio o Sr. Assad. Apoio a Síria. Sou totalmente contra o ISIS. Contra qualquer invasor de um Estado soberano que se chama Síria. Porque a Síria é um Estado soberano democraticamente eleito. O Sr. Assad é democraticamente eleito. Ponto final. É claro ou não é claro? Mas os globalistas e os socialistas, esta engenharia de guerra, do colapso económico, precisam de criar guerra. Precisam de criar uma guerra hostil à humanidade, para antecipar o colapso económico. Porque a economia está totalmente falhada. Vocês já repararam que Portugal está estagnado. Portugal não está estabilizado, está estagnado. Ninguém cresce. As pessoas vivem, compram, vendem e compram, mas ninguém cresce. Ninguém vê um crescimento real, não há crescimento económico. Significa controle da população. Significa apenas controle da população. Vocês não se aperceberam disso? Claro que se aperceberam. Vocês têm isso no vosso coração. Vocês sabem que estão a ser escravos, a serem escravizados.
A sociedade portuguesa não está estabilizada, está controlada, está aprisionada. Porquê? Por causa desta guerra que a NATO declarou à Síria. O colapso económico vem aí, está a acontecer. Até 2020, até 2020, o plano global estratégico dos socialistas é arruinar a Europa, arruinar Portugal. Começou em 2016. E em 2016 Donald Trump foi eleito. Inesperadamente. Eles pensavam que iam ser um palhaço, uma palhaça. A prostituta da Clinton. Mas correu-lhes mal. Eles estão a acelerar toda a sua vingança, o plano de ruína. Porque o plano de ruína está planeado. Isto tem que se aperceber disto. Isto é um plano. Toda a economia é um plano. Não é uma coisa que nos acontece. Não tem nada de acontecimento. Tudo isto é planeado. Eu posso ter as melhores vocações para a humanidade, mas há planos. A China tem planos até 3000. A China tem planos até o ano 3000, pelo menos até agora, declarados. A NATO tem planos até 2050. Estes planos têm que ser concretizados. Estes planos até 2020 têm que ser concretizados, senão perdem-se os plafons de apoio às forças militares. O investimento militar e às forças e à indústria militar. Vocês têm que se aperceber disso. Vocês acordem. A humanidade está a ser condicionada por tudo que é estratégia militar. E é preciso a estratégia militar internacional tem tido tanto investimento. Foi preciso arruinar a África, a Ásia, o Médio Oriente, matar milhares e milhões de pessoas, crianças violadas, crianças decepadas, apenas por uma coisa: financiamento no investimento militar. Esta é este hediondo satanismo que vigora na sociedade ocidental ou é travado pela consciência e pela ciência da humanidade, para que os humanos estejam cientes, conscientes e supraconscientes de quem realmente são, a humanidade desaparece. E este ato desta semana, quando a Turquia declarou guerra à Síria, tem um único objetivo: impedir que o Sr. Donald Trump seja eleito, arruinar a Europa, impedir todo o progresso do planeta e, tristemente, mas muito tristemente, favorecer a tristeza que os médias são na nossa sociedade. Os médias de esquerda, em caso de Portugal, os públicos, a TSF, em caso internacional, a CNN, aquelas porcarias todas que vocês veem. O que aconteceu nesta semana foi que a Turquia, ao declarar a guerra à Síria, a coisa ainda não aconteceu formalmente. Repare-se que a Turquia pertence à NATO. A Síria tem um aliado forte, que é a Rússia. É a NATO, que é os Estados Unidos e a Europa, contra a Rússia. Literalmente. A coisa não aconteceu ainda formalmente. Não há guerras, não há canhões ainda. Mas a declaração de guerra é formal. Ou seja, os portões da guerra foram abertos esta semana. O monstro chamado Erdogan
que é o idiota da Turquia, também esta semana ameaçou a União Europeia com mais refugiados, ou seja, mais muçulmanos, mais terroristas para a Europa. O que é que vai acontecer? A Interpol, as polícias europeias estão a avisar os governos para novos ataques terroristas através de carros-bomba do ISIS. Então, sabe-se que mais de uma centena de terroristas do ISIS estão em espaço europeu. Porque se deixaram os portões abertos da Europa. Venham para cá, diziam os liberais. As prostitutas liberais, venham para cá, ó muçulmanos, nós somos multiculturais. Eles nem sabem ler nem escrever. Venham para cá, mas vão para a casa deles, não para a minha. O Erdogan, esse monstro da Turquia que é apoiado pelo Obama e pelos Clintons, está a se forçar agora uma guerra com a Síria, precisamente para arruinar o Sr. Donald Trump e para impedir, provavelmente até para impedir, para criar uma lei marcial antecipada e uma emergência internacional para que as eleições e a propagação e a promulgação da presidência do Sr. Donald Trump seja efetiva. Porque eu quero lembrar a quem ver este vídeo que a Rússia dizimou mais de 80% do ISIS. Os Estados Unidos não fizeram nada. A França, a Inglaterra, a Finlândia e a Austrália, que invadiram a Síria para o mesmo propósito, nunca fizeram nada. Foi a Rússia que dizimou mais de 80% do ISIS. Grande parte deles fugiram para a Europa. Alguns vestidos de mulheres, caricatamente. Mas não me espanta que eles sejam mulheres. Grande parte destes mercenários do ISIS são mulherzinhas, na realidade. Na vida real são mulherzinhas. Este estado de guerra é um plano. É um plano de estabilização. É um plano para desmoralização da economia, das sociedades e da paixão que nós temos uns pelos outros. Este estado de guerra, este estado de mercenários, de literacia mercenária, é um plano muito concreto dos socialistas, dos globalistas. E quando falo de socialistas, realmente são os socialistas que são os monstros. Mas já não se apercebem que os socialistas não são homens nem mulheres. São socialistas. Porque o objetivo do socialismo é ser financiado. Financiado por uma elite que domina tudo que é ideologia. E essa elite precisa que a Síria propague chamado pipeline de distribuição de gás para a Europa que o Sr. Assad impediu. E essa elite, esse é o objetivo de toda a guerra no Médio Oriente, quer matar o Sr. Assad, democraticamente eleito, por impedir a elite internacional de avançar nos seus objetivos megalómanos. Por isso, a elite usa a NATO, onde Portugal está invadido, está incluído, para atingir os seus objetivos. Lembre-se ao portugueses. Ó portugueses, nós pertencemos à NATO. Nós somos soberanos. Nós não vamos aceitar que um governo soberano como é a Síria seja invadido. Porque nós, como Portugal, um país antiguíssimo,
soberano, também não gostaríamos de ser invadidos. Augusto Manuel de Bezerra Ramos. Esta guerra não é nossa. É globalista e é socialista.